brasileira. Falando ainda de Estados Unidos, olha só essa notícia, mais uma notícia ruim, né, para o lado do bolsonarismo. O ex-deputado dos Estados Unidos, Jorge Santos, que é filho de brasileiros e que é ex-drag queen, foi condenado a 7 anos de prisão. A sentença foi dada pela juíza Joana Seibert, mas ainda não há informações sobre quando ele irá começar a cumprir a pena. Laura tem mais detalhes, ele é bolsonarista também, apesar de ser um deputado lá pelos Estados Unidos, ex-deputado, né, Laura? Sim, Rodrigo, Jorge Santos ele tem 36 anos e foi eleito deputado em 2022 pelo Partido Republicano. O Santos declarou culpado durante uma audiência em agosto do ano passado. Ele era acusado de fraude eletrônica e falsidade ideológica. Ele admitiu ter enganado doadores da campanha e roubado a identidade de dezenas de pessoas, incluindo da sua própria família, para financiar a sua campanha eleitoral. Em uma carta enviada ao tribunal nessa semana, Jorge Santos afirmou estar profundamente arrependido pelos seus crimes, mas diz que a proposta dos promotores é severa demais. Coitado, né, Rodrigo? Eu fico com pena do Jorge Santos. Só não fico com mais pena porque eu lembro, Laura, que ele foi procurado pelos bolsonaristas ainda em 2023. Eu estou falando de pena, obviamente é ironia aqui, mas antes que alguém entenda errado. Os bolsonaristas, desde 2023, iniciaram esta campanha para dizer que no Brasil há uma perseguição contra a direita. E aí, eles foram lá para os Estados Unidos, as fotos que selecionaram aqui estão muito boas do Jorge Santos. Os bolsonaristas foram lá para os Estados Unidos e precisavam de interlocutores, né, de gente para vender esta ideia de que tem uma perseguição no Brasil. E procuraram quem? O Jorge Santos. Então, os bolsonaristas gostam de um corrupto. Olha aqui a fotografia. Né? O Dudu Bolsonaro, o Gayer, quem mais está aqui? O Magno Malte e outros, né? Malta, né? Magno Malta. Aqui nesse evento em que eles foram atrás do Jorge Santos, o deputado americano agora condenado por corrupção. É um bom companheiro para esta turma aqui do bolsonarismo. Mas olha, gente, só para a gente concluir, tem um outro fato relativo aos Estados Unidos muito grave desta sexta-feira. Eu peço para você prestar atenção nisso. Não tem a ver com o Brasil, tem a ver com o que o Trump está fazendo com as instituições lá nos Estados Unidos. Olha só, o FBI prendeu uma juíza de primeira instância lá nos Estados Unidos, acusada de tentar obstruir uma operação para prender imigrantes. A magistrada Hannah Duggan foi liberada após comparecer a uma audiência de um tribunal federal. FBI prendendo juíza, parece ditadura. Laura Couto traz as informações para a gente. Pois é, Rodrigo, o diretor do FBI, o Kash Patel, ele confirmou a prisão da juíza em publicação nas redes sociais. No post, que eu acho que a gente tem o print aí, o Patel acusa a juíza de intencionalmente desviar agentes federais para deter um imigrante estrangeiro ilegal. Ele disse no X: acreditamos que a juíza intencionalmente desviou os agentes federais do sujeito a ser preso em seu tribunal, permitindo que um estrangeiro ilegal escapasse da prisão. Ele finalizou o tweet com: excelente trabalho do FBI. O FBI ainda não se pronunciou sobre a sua soltura, Rodrigo. Pois é, mas é um abuso completo, né? Então, a juíza sendo intimidada, presa, na verdade, mas é uma intimidação para outros juízes, né, Laura, que tentem se contrapor ao poder imperial do Donald Trump, do tipo, não ousem. Se ousarem, o fim de vocês pode ser igual ao desta juíza aqui. O FBI vai para cima. É como se a polícia brasileira estivesse intimidando o juiz de primeira instância, prendendo o juiz. Isso me lembra o que foi feito, por exemplo, na Turquia, pelo Erdogan, que prendeu dezenas e depois substituiu centenas de juízes para colocar gente ligada a ele. É um tipo de intimidação que é muito comum em regimes de extrema-direita, e os Estados Unidos vão com isso desmontando toda a sua arquitetura institucional, que era vendida como um grande exemplo para o mundo. Vão se transformando num país autocrático de fato. Bom, eu queria aqui lembrar vocês que nesse fim de semana tem uma estreia chegando aqui no ICL. A série Folha Corrida mostra como o jornal Folha de São Paulo cedeu carros, perseguiu jornalistas e colaborou com o aparato repressivo durante a ditadura militar. A produção foi baseada numa pesquisa, né, que foi bancada pelo Ministério Público Federal e contou com pesquisadores de várias universidades. Então eles fizeram todo o levantamento sobre essa história da Folha,
e de outras empresas que colaboraram com a ditadura. Mas nesse caso aqui, virou um documentário sobre a Folha de São Paulo, 4 episódios. E nesse domingo, você vai assistir aqui com exclusividade no ICL o primeiro desses 4 episódios. A partir das 8 horas da noite, domingo, 27 de abril, para você acompanhar, só precisa se inscrever aqui, ó. Tem aqui o QR Code aqui no cantinho, você põe o seu celular e aí aparece um campo para você preencher com o seu e-mail. Ou então você digita iclurgente.com.br. Faz agora, é rapidinho. Preenche com o seu e-mail e domingo a turma do ICL te avisa, te lembra. Olha, hoje você pode assistir esse documentário, eu já assisti no cinema, vale muito a pena. Então, vamos terminar esta semana no domingo com esse documentário que é uma aula de história sobre o período